Vamos lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versos 7 em diante. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versos 7 em diante. Diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha da vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: o que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele a apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um bom homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Queridos, alguns domingos atrás nós começamos uma série baseada na vida do profeta Elias. Está ali, o nome da série é Caminhando com Deus, o amadurecimento espiritual em meio aos dilemas da vida. E nós já começamos o livro vendo muitos dilemas. Nós vemos um povo de Israel que está distante de Deus, que tinha abandonado Deus, e nós vemos um rei chamado Acabe e sua esposa Jezabel, que tinha estimulado essa apostasia, esse abandono da fé. Como se não bastasse o estímulo desse casal monárquico, nós ouvimos no começo dessa série que Acabe foi o pior rei e o mais terrível que houve no Reino do Norte, em Israel. Então Deus levanta Elias. Elias diz a Acabe que vai haver um tempo de seca, essa seca dura 3 anos e meio, e depois que ele profere essa sentença contra o povo de Israel, ele é enviado para o ribeiro de Querite. Ali ele fica durante aproximadamente 1 ano, os corvos levam comida para ele, mas aquela água se seca e a seca fica mais intensa. E agora Deus dá uma segunda ordem a Elias, para que ele vá a Sarepta encontrar-se com uma viúva, onde ele vai sustentá-lo. Diante disso daqui, o tema do nosso sermão de hoje é o amadurecimento espiritual
vem a partir do momento que nós conseguimos encontrar ordem em meio ao caos. Deus manda Elias sair do Querite e encontrar-se com uma viúva em Sarepta de Sidom. Só nesses 3 termos, Sarepta, Sidom e viúva, nós já aprendemos 3 coisas muito interessantes. Sarepta significa refinamento. Quando você vai olhar o Antigo Testamento, os nomes têm muitos significados. Contrário de hoje, não é verdade? Hoje os nomes não têm tantos significados assim. Meu nome é Arthur Bernard. Bernard significa urso forte. Então, se você olhar para mim, você vai ver que eu sou qualquer coisa menos um urso forte. Apesar que Tarsila sabe que eu sou um urso forte. Meu irmão é Bruno César, significa moreno de cabelos longos. Meu irmão é branco, branco, de cabelo curtinho. Nomes hoje não significam nada. Mas no Antigo Testamento tinham significados. Nomes de lugares, nomes de pessoas. Nomes de pessoas, às vezes, relatavam uma situação ao nascimento dela. Por exemplo, Jabes nasce no momento de dor e o seu nome significa dor. Quando Deus se encontra com Jacó e há um encontro diferente com ele, Deus muda o nome de Jacó para Jael. Quando Jacó se encontra com Deus numa cidade, ele rebatiza aquela cidade como Betel. E aqui nós vemos Deus, diante de todas as cidades possíveis, mandando Elias para Sarepta, uma cidade que significa refinamento. E esse termo refinamento tem muita relevância na Escritura, porque por diversas vezes Deus usa esse termo, inclusive lá na frente, em Apocalipse, quando ele fala com a igreja de Laodiceia. Por quê? Esse termo refinamento ele está atrelado necessariamente à purificação de um metal, principalmente o ouro. Então, o ourives pegava um cadinho, que é uma vasilha de cerâmica ou de barro, ele colocava o ouro ali dentro, ele ateava fogo, aquele ouro derretia, e ele continuava ateando fogo até que o ouro chegasse a uma temperatura tal que ficasse nitidamente separado o ouro da impureza. Então, diante de todas as possibilidades de cidade, até mesmo dentro de Israel, Deus manda Elias para uma cidade estrangeira, que tem um significado de refinamento. Deus estava mandando Elias para mais um processo de purificação da vida dele. Mais um processo de entender que, meio ao caos mais perturbador, a ordem. Por quê? Porque Elias tinha ainda desafios enormes pela frente. Nós vamos ver que depois disso, Elias precisa se encontrar com Acabe, e Acabe esse que quer matar Elias. Elias vai precisar desafiar todo o povo de Israel. Imagina um homem desafiando uma nação inteira sozinho, sem ninguém ao seu favor. Elias também vai precisar desafiar centenas de profetas de Baal. Não só isso, mas ele vai precisar fugir pela própria vida, porque Jezabel disse que no dia seguinte, naquele mesmo horário, a cabeça de Elias estaria num prato. Elias ainda precisaria lidar com o seu próprio coração. Então, Deus manda Elias para esse momento de refinamento. E exatamente a mesma coisa acontece nas nossas vidas. Porque, querido, a vida, ela tende a se tornar cada vez mais complexa. Não entenda que o pastor é pessimista. Eu não estou dizendo para você que a vida tende a se tornar cada vez mais difícil. Dificuldade é diferente de complexidade. Qualquer ser humano que chegou aos seus 10 anos de idade já percebeu que a vida é mais complexa. A alfabetização, que agora é chamada de primeiro ano, eu entrego minha idade, eu tenho mais de 30, ela é difícil, mas ela que prepara e dá base para todas as outras séries, conforme ela vai aumentando o seu nível de complexidade. Na minha época, a primeira série, que hoje é chamada de segunda série, era ainda mais difícil, porque nós lidávamos com operações que nós não tínhamos que lidar na alfabetização. E a terceira também era assim. E a quinta série, então, foi terrível. Então, a vida tende a tornar-se mais complexa. Quando nós saímos da escola, nós descobrimos que nós temos que escolher uma profissão. E nós vamos passar, dependendo do seu nível, o que você quer estudar, se for um curso técnico, é 1 ano e meio, 2 anos. Se for uma faculdade, são 4, 5 anos. Se você quer entrar no mercado
numa área que não tem curso, você vai ter que ter pelo menos 5 anos de experiência. E aí você quer casar, e aí você quer ter um plano de saúde, você quer ter aposentadoria. E depois que você casa, existem contas. Existe a manutenção do próprio casamento, e você quer ter filho. E quando o filho vem, você tem que criá-lo. E existem etapas diferentes no processo de criação de uma criança, que exige dinheiro diferente, atenção diferente, emocional diferente, psicológico diferente. E quando esse filho sai de casa, agora são os pais, com o ninho vazio, tendo que lidar com a ausência do filho e com a chegada da velhice. A vida ela tende a se tornar mais complexa. E é exatamente por isso que muitas vezes, em muitas épocas das nossas vidas, Deus nos manda para um lugar chamado Sarepta. Ele nos leva ao refinamento. Para que tudo aquilo que nós achávamos que nós sabíamos, para que toda aquela garantia que nós achávamos que tinha, venha à tona como impureza. Porque nós não temos garantia nenhuma, irmão. E para quem mora no Brasil, com as suas inconstâncias econômicas, políticas, financeiras, sabe que realmente a gente não tem tanta segurança assim. Não é verdade? Eu faço parte, talvez, da primeira geração que não sabe nem se vai se aposentar. E com essas correções aí dos projetos, a geração antes da minha também já não sabe se vai se aposentar. E é exatamente por isso que Deus refina a nossa vida. E aí entra um outro termo, um outro nome. Deus manda Elias em Sarepta de Sidom. Sidom é um outro país, um país vizinho de Israel. E lá na primeira pregação da série, nós lemos o finalzinho de 1 Reis, capítulo 16, dizendo que Acabe foi o pior rei de Israel e que ele tinha uma mulher que era tão cruel quanto ele, chamada Jezabel. E de onde vinha Jezabel? A Escritura fala que ela era a rainha dos Sidônios. Sidônios são habitantes de Sidom. De todos os lugares possíveis que Deus poderia mandar Elias, ele manda Elias para o terreno do inimigo. Ele foge de Acabe e Jezabel e vai para debaixo do nariz de Jezabel. E ali Deus vai mostrar para Jezabel, para Acabe e para os falsos profetas que quem manda na vida de Elias, quem manda em Israel, quem manda em todas as situações da vida é Deus. E Deus já começa a mostrar para Elias que a proteção está independente da região que ele está. Mesmo debaixo do nariz do inimigo, o inimigo não consegue vê-lo. E às vezes Deus também faz isso na nossa vida para nós entendermos de fato que as garantias não são nossas. Às vezes nós estamos numa empresa com a corda amarrada no pescoço, com medo de ser mandado embora a qualquer momento, com medo de levar uma advertência a qualquer momento. E nós perguntamos, Deus, por que eu estou aqui? Por que você não me manda para um outro lugar? Às vezes Deus abre uma porta de emprego para você. Você vai para aquela empresa e descobre que não é nada daquilo que você queria. O cargo não era aquilo. Os amigos não são lá tão bons assim. O chefe é perturbador. E você fica desesperado, achando que a sua vida acabou. A mesma coisa é o jovem que entra na faculdade, entra no curso técnico e acha que agora a vida dele vai ser flores. E ele descobre que, tal qual o Daniel, ele está na cova dos leões. E qualquer mole que ele der, ele vai ser completamente estraçalhado. E ele descobre, não era nada daquilo do que eu imaginava. Isso acontece, queridos, em muitas situações da nossa vida. Chegamos à vida adulta, achamos que com 18 anos nós não vamos prestar conta para os nossos pais e descobrimos que a única coisa mudou. É que nós temos agora a capacidade de tirarmos a habilitação. O restante continua a mesma coisa, inclusive a prestação de conta para os pais. Nós casamos, nós cristãos, muitas vezes inocentes, achamos que os problemas da vida acabaram e nós descobrimos que só chegaram mais alguns. A diferença é que agora você tem companhia. E você cria um filho para o mercado, para ganhar o mundo. O seu filho ganha o mundo. E você descobre que ele vira as costas para você, irmão. E que você vai ver ele cada vez menos.
Você fala, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nós fazemos isso porque nós acreditamos que o lugar em que nós estamos é o que define o nosso nível de proteção. É que define as nossas garantias. E Deus mostra para Elias que não. Eu vou te mandar para o terreno do inimigo e vou mostrar que lá eu protejo você. Deus está nos ensinando aqui que não importa o lugar ao qual nós estamos, não importa se a situação é delicada, é escandalosa, é difícil, é árdua, o que importa é que mesmo naquele lugar é Ele quem dirige a nossa vida. Elias, enviado a Sarepta de Sidom. E como se não bastasse, Deus o manda depender de uma viúva. Existem 3 grandes problemas só nessa mulher viúva aqui. Primeiro, que ela e Elias, na relação deles, eram 2 estrangeiros. Naquela época, querido, ser estrangeiro era um grande problema. Você não acreditava no mesmo Deus, e não acreditar no mesmo Deus significava que você era um inimigo, digno de ser morto à espada. E Deus manda Elias depender de um estrangeiro, que não só odeia o seu Deus, não é à toa que ela fala para Elias, juro pelo nome do Senhor, o seu Deus. Então não manda só para uma mulher que além de não acreditar nos Deus dele, acredita em outro Deus completamente diferente. E às vezes nós ficamos romantizando a vida, né, queridos? Queremos uma faculdade onde todo mundo acredita em Jesus. Queremos uma faculdade onde nós vamos evangelizar todo mundo de forma muito fácil. Queremos estar numa empresa onde todo mundo vai nos amar porque nós somos honestos. E nós descobrimos que a nossa honestidade é justamente o motivo de muitas vezes as pessoas odiarem a gente. Quem nunca recebeu uma ligação do chefe pedindo para você contar uma mentira e você não conta, e você leva uma chamada de atenção depois? Uma vez o chefe me chamou porque eu fui honesto e me disse, Arthur, eu sei que você é crente, mas no mercado de trabalho ser honesto é um defeito, não uma qualidade. Então aquela mulher, além de ser estrangeira e servir outro Deus, ela era mulher. Na cultura judaica, a relação entre homens e mulheres era uma relação muito delicada. Tanto no judeu que tinha uma construção de fé boa na sua cabeça, porque o judeu que tinha uma construção de fé boa na sua cabeça, ele não se dava a relacionar com outras mulheres para que não fosse subentendido nada de errado, tanto quanto para o judeu que tornou a sua ortodoxia uma ortodoxia meio quebrada, porque ele achava que mulher era inferior a ele. Não é à toa que existia uma oração entre os fariseus que ele agradecia por não ter sido gentio, cachorro e mulher. E Elias é enviado agora a depender de uma mulher. E como se não bastasse isso, essa mulher era viúva. Em todas as sociedades do Oriente Próximo, naquela época, toda viúva e órfão estava à margem da sociedade. Eles não tinham posição de honra, eles não tinham uma boa condição financeira, e eles dependiam necessariamente da esmola dos outros para que não morressem de fome. Olha para onde Deus está mandando Elias. E às vezes nós esperamos uma situação favorável. E Deus manda a gente, depois de tanto tempo de oração, por uma situação pior do que a outra. Elias sai do momento de morar ao relento, depender de um córrego secando, de animais que levassem comida, para uma situação mais humilhante ainda, mais incerta ainda, mais perigosa ainda. Mas Deus estava querendo mostrar para Elias que mesmo diante do caos mais terrível, ele governa a vida dele, tal qual ele governa a nossa. Com isso nós descobrimos que ver ordem no caos não é tentar controlar o caos que cerca as nossas vidas, é saber que acima dele há alguém que governa com cetro de poder para sempre, imutável, invencível, invariável. Não é à toa que, confiante nisso, Elias pede àquela mulher para fazer comida para ele, e aquela mulher fala o seguinte, eu não tenho comida, o pouco que eu tenho eu vou comer, e esperar a morte chegar. E Elias fala o seguinte para aquela mulher, não tenha medo, faz a comida com o pouco que tem, que não vai acabar. Quem teria essa coragem, irmão? Quem teria essa coragem? Ver ordem no caos, queridos, é entender que Deus provê mesmo quando a situação não é favorável.
Entenda. Quando Elias estava dizendo que não ia faltar comida, ele não estava esperando que a mulher ficasse rica da noite para o dia. Não é à toa que nós não vamos ver as vasilhas dessa mulher lotada. Diz que todo dia que ela virava o seu azeite, aquele bocado rendia. Então, mesmo uma situação mais caótica, querido, não significa que Deus perdeu o controle porque nós temos pouco em casa. Não significa que Deus perdeu o controle porque o nosso emprego está ao fio da espada. Não significa que Deus perdeu o controle porque o nosso casamento está perto de explodir. Não significa que Deus perdeu o controle porque a nossa saúde está indo embora pelas nossas mãos a ponto de não conseguirmos segurar. Viu a ordem no caos e saber que mesmo com um fio mais fininho prestes a se arrebentar, Deus continua no governo de todas as coisas. É por isso que Jesus lá na frente, lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, ele fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai quando? Hoje. Senhor, me sustenta hoje. Porque o próprio Jesus disse: basta a cada dia o seu mal. Ver ordem no caos, queridos, não é ver dinheiro na conta assegurando o nosso dia de amanhã. Não é ver a despensa cheia, saber que vai ter comida até o final do mês. É saber que até o final daquele dia, Deus continua conosco. E quando o dia de amanhã chegar para a gente, Deus já está lá. E quando a semana que vem chegar, Deus já estava lá. E quando o ano que vem chegar, Deus continuava lá. Porque Deus não está submetido ao tempo ou à condição. Mas nós não agimos assim. Nós não temos a confiança de Elias de ir. Nós não temos a confiança de Elias de dizer: Senhor, basta cada dia o seu mal. Eu nunca fiz essa oração. Se alguém fez aqui, Deus te abençoe e fortaleça a sua fé. Pelo contrário, queridos, nós agimos como aquela viúva. Quando Elias pede comida, ela fala: eu juro pelo seu Deus, que o pouco que eu tenho, eu vou comer hoje e eu vou esperar a morte. Quantas vezes nós chegamos em casa, nós pensamos: Senhor, bem que o Senhor podia voltar hoje. E às vezes nós queremos que Deus volte, não é para ver os novos céus e a nova terra. A gente quer que o boleto não chegue. Que Jesus chegue antes do boleto. Que Jesus chegue antes do casamento explodir. Que Jesus chegue antes da demissão. Que Jesus chegue antes da nota vermelha. Que Jesus chegue antes da resposta negativa que eu estou esperando. Que Jesus chegue antes do caos completamente se instaurar dentro da minha casa, do meu coração. A gente quer que Jesus chegue para que acabe os nossos problemas. Trocando em miúdos, nós estamos como aquela viúva de Sarepta dizendo: eu só tenho um bocado para comer e agora eu estou só esperando a morte. Joga a bomba e espera ela explodir. E é o que ela fala: depois morreremos. Muitas vezes, queridos, nós olhamos o caos instaurado à nossa volta e nós perdemos as esperanças porque cansa. É muito mais difícil do que as nossas mãos conseguem suportar. É muito mais complexo do que a nossa capacidade de resolver problema. É muito mais profundo do que a nossa inteligência emocional. Porque se nós formos conversar para resolver, vai dar briga. Se nós formos pedir demissão, quando a gente vai arrumar outro emprego? Se nós formos reclamar com o chefe, o negócio não vai ficar tão legal assim. E aí nós passamos, como aquela viúva, culpar Deus pelas nossas desgraças. Porque depois de um tempo de Elias na casa dela, o seu filho adoece, o seu filho morre, ela vira para Elias e fala: por acaso você veio aqui com o seu Deus para me culpar dos meus pecados passados? Aquela mulher tinha muitas coisas boas para ver, mas ela preferiu ver o caos. Quais coisas boas, pastor? Olha só. Alguns comentaristas vão dizer que a estadia que Elias teve, o período de estadia que ele teve na casa daquela mulher foi 1 ano. Há 1 ano atrás, aquela mulher ia comer, beber e esperar a morte chegar.
ela viveu mais um ano. Ela teve provisão mais um ano. Ela viveu do lado do seu filho mais um ano. Se Elias não tivesse chegado à casa dela, ela teria de ver o seu filho minguar por inanição. Uma morte lenta, dolorosa e terrível. Mas ela não pensa nisso. Ela não pensa que ela teve mais um ano de vida. Ela não pensa que foi mais um ano de provisão. Ela só pensa, Deus matou o meu filho. Muitas vezes, no lugar de nós vermos ordem no caos, nós somos completamente sugados pelo caos e culpamos Deus. Senhor, a culpa é sua, porque eu nasci assim. A culpa é sua, porque me permitiu entrar nesse casamento. A culpa é sua, porque o Senhor permitiu que eu escolhesse essa profissão. A culpa é sua, porque agora eu estou esperando a morte chegar. É difícil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil chegar aqui e dizer, seja como Elias. Se Deus te manda para o olho do furacão, vá. É fácil? Não é. É hipocrisia dizer que é. Eu estaria sendo mentiroso com você. Para eu chegar ao meu processo de ordenação, irmãos, eu fugi pelo menos uns 3 anos. E depois que eu aceitei, eu no meio do processo fugi pelo menos mais um. Coração duro. Quem não é verdade? É difícil. É muito complexo. Eu me lembro de um amigo que ele serviu durante uns 2 anos na Marinha. E lá dentro ele fez um curso de incêndio. Ele serviu aqui perto, aqui em Niterói, tinha uma mata ali atrás, e de vez em quando aquela mata pegava fogo. E aí tinha algumas pessoas que faziam um curso de incêndio. Ele me falou, Arthur, foi interessante porque quando o curso começou, o sargento sentou com todo mundo, e ele só deu uma ordem, e ele só deu uma precaução. Falou, ó, quando você entrar lá, ele falou que era um cômodo fechado, que era literalmente um forno gigante. Eles acendiam o fogo lá dentro, e o sargento falou só 2 coisas. Ó, quando você entrar e você sentir o calor no seu fogo, a primeira reação que você vai ter vai ser voltar correndo. Então, o conselho que eu te dou, continua segurando a mangueira no ombro e entra. Ele falou, Arthur, mesmo ele avisando, quando todo mundo entrava naquela casa, o que todo mundo fazia? Corria. Por quê, irmãos? Quando o calor do caos bate no nosso rosto, a primeira reação é correr. É instintivo. É por isso que é tão difícil. É por isso que é tão perturbador ouvir isso. Mas há uma esperança. Há uma esperança que nós vemos aqui no próprio texto. O texto diz que o filho daquela mulher morre. Ela culpa Elias. Elias vai ao segundo andar da casa. Elias deita em cima daquela criança num sinal de empatia por aquela criança. E ele ora 3 vezes ao Senhor. E Deus ressuscita aquela criança. Esse é o primeiro relato de ressurreição em toda a Escritura Sagrada. O grande milagre aqui, queridos, não foi a ressurreição da criança. O grande milagre aqui não foi Elias ter, em nome do Senhor, feito aquela comida render mais um ano. O grande milagre acontece no final. Quando aquela mulher, que há 1 ano atrás, virou para Elias e disse, em nome do Senhor, o teu Deus, diz agora para Elias, agora sei que tu és um homem de Deus, que a palavra do Senhor, vindo da sua boca, é verdade. Lá na frente nos evangelhos, Jesus, como de costume, foi à sinagoga. E Jesus já estava famoso como um mestre da lei, como alguém que explicava bem a lei. E aí, por causa disso, deram a oportunidade dele pregar. Era um momento na sinagoga em que ele pegavam a escritura, abriam dos profetas, lia e explicava. E Jesus abre Isaías 61, que diz, ei, que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu pregar boas novas quebrantados, tarará, tarará, tarará. Jesus fecha o livro, explica o livro e diz, hoje se cumpriu a escritura. O texto diz para a gente que metade do povo fica surpreso, admirado com a capacidade de explicação de Jesus, mas metade do povo fala o seguinte, bem, esse homem não é
Jesus, filho de José, aqui do nosso povo, que ele faça um sinal para a gente. E Jesus diz para aqueles homens o seguinte: existe um ditado que diz: médico, cura-te a ti mesmo. Médico, cure a sua própria gente. Porque um profeta não tem valor na sua própria terra. Mas lembrem-se de Elias. Existiam muitas viúvas dentro de Israel. Mas Deus envia Elias a uma viúva em Sarepta e dá o sinal a ela. Lembre-se de Eliseu. Existiam muitos leprosos dentro de Israel. Mas Deus manda ele curar um homem pagão, estrangeiro. Jesus está dizendo, não sobre o milagre, mas sobre a revelação de quem ele é. Como nós conseguimos ver ordem no caos. Nós não precisamos mais de nenhum milagre. Porque a mesma sentença de Elias e a casa da viúva já aconteceu na nossa vida. Elias vira para aquela mulher e diz: me dê o seu filho. Deus Pai olha para a nossa situação de morte. E no lugar dele pedir mais morte, ele dá o seu próprio filho. E enquanto Elias clamava 3 vezes para aquela criança ressuscitar, Jesus passa 3 dias morto e vence a morte. O véu do templo se rasga de cima a baixo. O relógio que prendia o Jesus humano em passado, presente, no futuro, não pode mais contê-lo. Ele ascende aos céus. E hoje, olhando para as nossas mãos, nós vemos que somos tão insuficientes e pequenos quanto aquela viúva. Mas percebemos que existe um Deus muito maior do que Elias, que mandou o seu próprio filho. E hoje nós vemos ordem no caos, porque apesar do caos, existe um Deus que venceu sobre todas as coisas. E diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou-lhes preparar lugar. Por isso, eu convido você nessa noite a abaixar sua cabeça. Confessar ao Senhor o caos que você tem vivido, o caos que está ao seu coração. E entender que Ele é Rei sobre todas as coisas. Senhor Jesus, nessa noite, diante da sua presença, nós abrimos o nosso coração entendendo que há um caos batendo a nossa porta e que a qualquer momento vai nos engolir, Senhor. E nós tememos, Pai. Não conseguimos dormir, não conseguimos manter as nossas relações de forma saudável, não conseguimos mais nos relacionar com o Senhor. Nós estamos nos perdendo no caminho. Por isso te pedimos, Deus, para que entendamos que a nossa vida não pertence às circunstâncias, mas a um Deus que está sobre ela. Por isso renova os nossos corações. Traga-nos de volta a memória daquilo que pode nos dar esperança. O Cristo que venceu a morte. O Cristo que venceu o pecado. O Cristo que diz que basta cada dia o seu mal, porque não está subordinado aos dias, às horas, à incerteza, à instabilidade. Um Cristo que reina apesar de cada uma destas coisas. Um Cristo que veio e que se submeteu a cada uma delas e venceu todas elas. Nós não estamos largados no vazio e no caos, mas estamos vivos, firmes, protegidos da mão de um Deus vencedor e eterno. Renova-nos, Pai. Renova a nossa esperança em Ti. E se há alguém que chegou aqui nessa noite, que não Te conhece, e que está sendo sugado por esse caos, que ouça a voz do Santo Espírito de Deus, dizendo que há paz em meio ao caos, que há ordem em meio ao caos, e essa vida pertence a Ti, e que ela se renda ao Seu pé, sabendo que o vento forte não é páreo para a brisa suave do Espírito Santo, que sopra sobre os nossos corações. Que descansemos no Senhor, e que saibamos que o Senhor reina para sempre. Amém.